Nós estamos iniciando hoje a aula, né, para dar continuidade ao estudo de número 27, que fala sobre o Cristo encarnado. Nós temos estudado, né, no módulo 3, nós estamos já no terceiro módulo, né, do Seminário Teológico de Base da Escola de Discípulos. Nós já passamos pelos dois primeiros módulos, e esse módulo 3 ele é focado em cristologia, né, para a gente entender um pouquinho sobre a pessoa daquele que nós cremos, né, de Cristo, entender um pouquinho sobre a sua natureza, né? Nós já falamos lá atrás sobre a encarnação de Cristo, do Cristo pré-encarnado. Enfim, hoje eu vou fazer um apanhado de maneira mais abrangente, né, para a gente recobrar ou relembrar algumas estruturas e alguns temas que nós vimos aqui na Escola de Discípulo ao longo desses quase 2 anos que nós estamos fazendo, né, esse seminário teológico de base. Mas hoje, talvez a perspectiva mais importante é que nós entendamos o quão profundo é o evento da encarnação de Cristo, né? Nós falamos sobre isso de maneira clara, não confundir aqui encarnação com reencarnação, né? São coisas diferentes. Vou também fazer novamente uma observação sobre isso. A encarnação é o fato de se tornar carne, né? Era o verbo, assim como em João, no capítulo 1, que fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne, né? E uma vez o verbo encarnado, Cristo encarnado, quais são os impactos disso e como é que isso se relaciona com a nossa fé? Entender a profundidade dessa encarnação de Cristo, da sua estrutura, de como Deus, né? Ele se tornou 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo, e como isso impactou a fé que nós temos e a nossa vida para a eternidade. Mas vou pedir para a pastora Tânia orar por nós nessa noite, para nós podermos iniciar, e na sequência nós começamos a aula. Paz, Marcos, a paz, Mariana, sejam bem-vindos. Paz, pastor. Paz. Pastora Tânia, se Ai, puder orar, Jesus. a paz a todos. Sim. Aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido, Pai, seja seu santo nome. Senhor, se colocamos diante de Ti, diante, Senhor, da Tua palavra, para que possamos, Senhor, mais um dia, Senhor, uma aula, Senhor, a entender, a ter sabedoria e discernimento do Teu Espírito, Senhor. Te colocamos, Senhor, diante de Ti, para que possamos, Senhor, ouvir e aprender, Senhor, a Tua palavra. Toma, Senhor, o pastor Lúcio em Tuas mãos, a pastora Tati, e todos aqui, Pai, que estão conosco, Pai, que eles possam, Senhor, estar diante de Ti, diante da Tua misericórdia, e cada vez mais, Senhor, usa Teu servo, Senhor, como Tu queres, Senhor, porque sabemos, Pai, como é difícil, Senhor, nesse momento, Pai, largar tudo, largar os empregos, trabalho, Senhor, tudo para atender o Seu chamado, Pai. Mas, Senhor, dá sabedoria, Senhor, a ele, Senhor, dá sabedoria a nós para que possamos, Senhor, diante de Ti e diante da Tua palavra. Amém. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Então, hoje nós estamos... Pai, Silvio, seja bem-vinda, Silvio. Jesus te abençoe. Esqueci, acho que ela, não sei se ela entrou ainda, eu já liberei aqui. Ela entrou sim. Pai, Silvio, seja bem-vindo. Então, nós estamos falando, né, sobre cristologia. Mas agora né, sobre... que apareceu. Pai, seja bem-vinda. Sobre cristologia, né? Na semana passada e na retrasada, nós falamos um pouquinho sobre tanto a questão do Cristo pré-encarnado, quanto o ponto do Cristo encarnado, né? Do momento que se torna carne, como é que isso impacta na nossa fé. Eu vou compartilhar aqui tela novamente, a gente sempre vai voltar para esse dashboard, para a gente poder... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a luz interativa que nós utilizamos. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, para nós podermos tratarmos... tá aqui, ó. Semana passada. Para nós podermos ter uma visão clara, né, de como isso impacta nossas vidas e de que maneira a gente pode aprender mais e entender mais um pouco da fé que nós temos. Eu vou trazer vocês aqui para chamar, deixa eu ver se eu consigo transferir aqui. Não consegui, eu vou compartilhar a tela. Acho que estão para desativar esse recurso. Tá, vou compartilhar a janela então. Tá. Pronto.
Vocês estão vendo a tela já agora, né? Acredito que sim. Sim. Né? Tá. Sim, Então, sim. só para a gente sempre voltar aqui nesse ponto, para a gente entender o que nós estamos falando, né? Nós falamos nas outras semanas. Nós temos estudado, né, ao longo da escola de discípulo aqui, algo que é muito importante para a gente compreender. De maneira geral, a gente tem falado o seguinte, olha, a gente entender, por exemplo, que eu, o Marcos, né, o Léo, a Silva, a pastora Tatiana, a pastora Tânia, nós nascemos e viveremos eternamente, teoricamente até algo simples do ponto de vista de entendimento, né? Não do ponto de vista de fé, nós temos que crer que Jesus é o Salvador e que nós temos a vida eterna nele, mas, assim, do ponto de vista até humano, de lógica, a gente consegue entender que eu nasci e eu vou existir para uma eternidade, né? Eu não estou nem falando aqui de ressuscitar, né, de Jesus, mas um conceito simples. Não, eu vivi e Jesus voltou, por exemplo, eu vou viver eternamente com ele, né? Não estou falando de passar pela morte, ressuscitar, só para não complicar o raciocínio aqui. Mas, de maneira direta, a gente tem uma certa facilidade de entender essa eternidade futura, né? Daquilo que nós olhamos para frente em termos de eternidade. Mas temos dificuldade de entender, às vezes, uma eternidade passada. E esse é um grande ponto do ponto de vista para a humanidade, né? Deus, ele existe de eternidade a eternidade. Ele existe da eternidade passada, Deus sempre existiu, e Deus sempre vai existir. Deus, segundo a palavra, ele se move num tempo diferente do nosso, um tempo que é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus. Se a gente fosse refazer aqui, depois eu volto aqui nessa estrutura, funciona mais ou menos assim. Do ponto de vista humano, né, eu vou colocar aqui, só para a gente entender. Eu vou colocar, só para um efeito de visualização, tá? Não, obviamente, não estou representando Deus dessa forma, é só para a gente ter uma visualização. Vamos supor que esse aqui fosse a visão de Deus, né? Fosse o Senhor aqui olhando tudo. Deus, ele, diferente do ponto de vista humano, né? Eu vou colocar aqui uma pessoa, né, normal, né? Como é que o ser humano ele vê as coisas? Nós vemos aqui o presente, certo? Sim ou não? Nós vemos o agora, né? Então, se eu dividir essa estrutura aqui entre... vou colocar aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Eu colocar essa estrutura aqui, né, de como... Aqui, fica melhor. Deixa eu liberar. Paz, Lorena, seja bem-vinda. Se nós colocarmos essa estrutura aqui e chamarmos ela, por exemplo, de presente, futuro, e passado, né? O ser humano, ele tem a visão, obviamente, né? Ele sabe do passado, porque, obviamente, ele... Estou falando da sua própria vida, ele viveu isso, né? Eu entendi isso. Mas ele tem uma visão limitada... ele tem uma visão limitada em relação àquilo que é o presente. Você consegue ver aquilo que você está na sua frente hoje. Você consegue tomar decisões, por exemplo, na sua vida financeira, familiar, educacional, baseado na revelação que você tem hoje. Sim ou não? Não é isso? Você consegue decidir se você vai guardar ou não dinheiro de acordo com a percepção de salário que você tem hoje, com a percepção de gasto que você vai ter, planejar uma viagem. Não é isso que nós vivemos? Nós conseguimos sempre ter uma visão do hoje. Nós não temos, de forma alguma, uma visão do futuro. Isso aqui nós não temos, por exemplo. E nós não temos, muitas das vezes, né, e aí não só olhando para a nossa vida, mas de maneira geral, uma compreensão muito clara do passado, porque nós não temos todas essas informações. Só que para Deus, como é que, para a gente entender, Deus ele não está limitado no tempo. Deus ele não vive limitado ao tempo. Deus não vive no tempo que nós falamos aqui, né, que o tempo do homem é o tempo Cronos. Né? Quando a queda, na eternidade passada, em algum momento a queda do homem, é isso que a gente está colocando aqui, e nessa queda, né, passa a existir um tempo que é esse tempo entre a queda do homem e o julgamento final em Apocalipse 20, grande trono branco, quando todas as coisas, segundo a palavra de Deus, vão ser terminadas. Grandes e pequenos,
toda tribo, povo, língua, raça e nação vão se apresentar diante do Senhor e vão ser julgados para uma constatação bastante simples. Jesus fala, olha, eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvar, porque o mundo já está condenado. A humanidade com a queda se torna pecadora. A partir daí, o destino final da homem é a perdição eterna, e aí Deus faz um novo e vivo caminho, através da cruz de Cristo, que é um retorno, que abre um novo e vivo caminho para nós voltarmos ao estado de eternidade com Deus. Então, nesse processo aqui, nós chamamos do estado de glorificação passado, o estado de humilhação quando Cristo se fez carne, e o estado de exaltação, que é quando Jesus ressuscita e é elevado aos céus, sobre o qual Deus vai colocar sobre o estado dos seus pés todos os seus inimigos. O texto base é de Filipenses 2, 5, 11, que fala sobre que, embora sendo Deus, não consideram ser igual a Deus, que era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tomando semelhante a homens. Então, nessa estrutura de tempo, aqui, Deus ele tem uma visão completamente diferente, obviamente, de nós. Deus ele não é limitado por passado, presente e futuro. Deus simplesmente olha, mais uma vez falando que é uma ilustração bastante simples, e Deus vê tudo de uma única vez. Tudo está diante dos olhos do Senhor de uma única vez. Deus, ele olhou lá na eternidade, Ele olhou lá na eternidade, esse é um conceito importante, e ele, na eternidade, o Senhor, Deus, decidiu que ele se entregaria, o Filho unigênito seria entregue para morrer no nosso lugar na cruz, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a eternidade. Então, quando Deus decreta que se entregaria por amor de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quando ele decide na eternidade que daria seu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus já havia sido morto, entre aspas, já estava decretada a sua morte antes da fundação do próprio mundo. Então, o que eu estou tentando explicar aqui, só para vocês verem, assim, e eu preciso que vocês falem comigo, assim, precisa estar claro para vocês verem a grandiosidade que é o plano da salvação. O que nós estamos vendo desde o início é um Deus que está incansavelmente buscando, por ter amado o mundo, a mim e a você, de tal forma, buscando estabelecer e estabelecendo, obviamente, não só buscando, mas estabelecendo o seu plano de salvação para a humanidade. Quando Deus olhou, e aí o que eu estava falando lá na semana passada, é mais ou menos assim. Eu vou puxar uma nova junk, então. Seguindo o mesmo raciocínio, eu vou colocar aqui, só para efeito de ilustração, Deus ele está olhando para a linha do tempo que é a nossa vida. Então, Deus está lá na eternidade, ele está olhando para frente, para tudo. Deus lá da eternidade, ele olha a linha do tempo, Ele olha para a linha do tempo e ele vê aqui, por exemplo, vamos supor que nessa parte aqui do tempo, desse tempo em qualquer momento, a gente chame da fundação do mundo. Do mundo. Gênesis capítulo 1. Certo? E haja luz, e houve luz. E aí, a partir daqui, começa a ser criada todas as coisas. Então, a partir daqui é criado o universo, a Via Láctea, o Sol, a Terra, todos os planetas, toda aquela estrutura, tudo é criado a partir dessa estrutura aqui, várias galáxias e tal. A gente está aqui. Então, daqui para cá, começa a contar a fundação do mundo. Em algum momento dessa fundação do mundo, há o que nós chamamos aqui... Deixa eu pegar outra cor. Há o que nós chamamos aqui da queda do homem. Vocês estão comigo? Tá tudo bem até aqui? Sim, pastor, estou ouvindo. Estou entendendo. Amém? Amém? Amém. Então, aqui é a queda do homem. Aqui é a queda. Também descrita lá em Gênesis. A partir desse ponto aqui especificamente, desse ponto aqui, é que eu estou falando aqui a partir desse gráfico aqui. Esse ponto ali é justamente essa aqui, a queda do homem. Então, para Deus, ele olha, como Deus ele enxerga passado, presente e futuro, porque ele não está preso nessa linha de tempo. Deus ele vive de eternidade a eternidade.
Deus, ele é eterno. Nós fizemos até um raciocínio lógico aqui, né? Porque muitas das vezes a pessoa fica assim, nós cristãos não sabemos nos posicionar, e muitos têm até dúvida, mesmo sendo cristão, do ponto de vista da fé. E eu falei um exemplo claro aqui, que é a teoria do Pai de Deus, né? Assim, a ciência, de maneira geral, ela estabelece que existe um princípio primeiro de todas as coisas. O que é a teoria que eu gosto de chamar de teoria do Pai de Deus? Deus, eu não consigo entender que Deus sempre existiu. Tudo bem, vamos fazer o simples exercício e de forma honesta. Eu já fiz isso aqui algumas vezes. Tá bom, Deus não existiu. Deus foi criado em algum momento lá atrás. Tá, e quem criou Deus? Vamos chamar esse criador de Deus do Pai de Deus aqui. A Bíblia não fala isso, mais uma vez, vou abrir um parênteses. A Bíblia não fala isso, não estou dizendo isso, eu só estou fazendo um exercício. Então, teve alguém que criou Deus, eu vou chamar de Pai de Deus. Tá bom. Então, o Pai de Deus sempre existiu, porque ele não foi criado, ele criou Deus, mas ele nunca foi criado, então ele sempre existiu. Não, alguém criou o Pai de Deus. Então, foi o Pai do Pai de Deus que criou o Pai de Deus que criou Deus. Então, o Pai do Pai de Deus sempre existiu. Se você for recuando ao Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, em algum momento você vai ter que admitir de maneira lógica que existe um princípio, existe um Pai do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, que criou dali para frente todas as coisas. Então, obviamente que nesse exercício simplista, né? O que eu estou dizendo, e obviamente não é o que a Bíblia diz, mas o que eu estou dizendo é, em algum momento você precisa admitir que existe um pai maior, o pai criador, o pai que originou todas as coisas. E esse pai é Deus. Essa é a definição clara de Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não é preso ao tempo, ao espaço. E eu estou juntando, nós vamos começar a juntar aqui uma série de conhecimentos que nós vimos durante todo o seminário teológico de base, para que vocês entendam isso. Então, Deus existe lá de eternidade a eternidade, ele vê todas as coisas, e aí, em algum momento da eternidade, ele olha, né, para essa estrutura e ele vê todos esses acontecimentos, o homem caindo, e aí o Pai, o Filho e o Espírito decidem, Deus ama, quando olha, Deus aqui, João 3,16. João 3,16. Deus olha tudo isso. Perdão. Deus olha tudo isso e ama de tal maneira que Deus entrega na eternidade. Deus entrega o seu Filho unigênito para morrer por nós. Para de que maneira que todo aquele que nele crê, unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E aí, nós vimos aqui na escola de discípulo também, nós vimos duas grandes escolas. Nós vimos o arminianismo e nós vimos o calvinismo. Um defende o calvinismo de maneira rápida, que Deus decreta aqui nessa eternidade aqueles que haveriam de ser salvos, né? Dessa humanidade aqui criada, aqueles que seriam salvos. Que é a questão da predestinação calvinista, né? Uma vez salvo para sempre, porque Deus determinou essa pessoa. O arminianismo também crê nessa predestinação, mas é uma predestinação baseada não no decreto, mas numa presciência. Deus, sabedor de todas as coisas, enxergando passado, presente e futuro, Deus, ele vê quem responderia no futuro aqueles que responderiam ao seu chamado de amor, ao chamado de entrega do seu filho. E uma vez entendendo isso, Deus estabelece um plano para alcançar a mim, a você, a cada um de nós, que responderia positivamente ao amor de Deus, uma vez que fossem expostos, né, à graça de Deus através do Espírito Santo. Essa é uma estrutura importantíssima para a gente entender em relação, para você ver como Deus, ele olha lá da eternidade, ele estabelece lá na eternidade um plano de salvação, e Deus trabalha de maneira incansável para alcançar a minha e a sua vida. Cheguei a falar isso numa aula anterior. Né? Se você entender que Deus escolhe um homem, Abraão, de Abraão, Deus, por exemplo, só começando em Abraão, de Abraão, Deus puxa seu filho Isaac, depois Jacó, 12 tribos. 12 tribos. De uma tribo, Deus escolhe Judá. De Judá, Davi. De Davi, posso citar aqui Salomão, mas só seguindo lá na frente, Deus diz que ele teria um filho da sua descendência, uma linha da sua linhagem que reinaria para sempre. Nasce
nasce Jesus, né? O Senhor de todas as coisas. A partir daqui, Jesus escolhe 12 discípulos. Um se perde. Deus estabelece aqui a sua igreja. A sua igreja. Daqui da sua igreja, Deus vai ganhando ao longo de 2000 anos diversas pessoas. Eu falei numa aula, há 100 anos atrás, sei lá, Deus traz uma dessas pessoas que foi encontrada por esses irmãos para ser missionário no Brasil, que abre uma igreja, que abre outra igreja, que abre outra igreja, que ganha uma pessoa que chega, por fim, a você e a mim. Olha a jornada incansável de Deus para chegar, para alcançar a nossa vida. Ele estabelece isso na eternidade. Estabelece isso na eternidade. E ele estabelece esse plano de maneira que ele simplesmente ele não recua. Deus ele é incansável. Ele é incansável para a execução daquilo que ele estabeleceu desde a eternidade. E esse é o tamanho do amor de Deus. Porque eu gosto de dar essa visão, e a gente está falando sobre cristologia aqui, para que a gente precisa ter a dimensão de quão grande é aquilo que Deus está fazendo, quão grande é aquilo que o Senhor já fez para nos alcançar, e o quanto você é especial, porque Deus, ele amou você. Muitos cristãos têm dificuldade nessa identidade porque ficam olhando para o hoje, para o agora. Tem uma visão somente do presente aqui, ó. Da luta, uma luta aqui, um problema na família, uma doença, dificuldade financeira, fica olhando aqui, ó. Só que em Cristo, e eu vou fazer vou botar pontilhado aqui, tá? Em Cristo, e eu preguei sobre isso até nesse domingo, sobre, eu dei o exemplo dos óculos, né? Que nós temos uma espécie de óculos que nós olhamos o mundo aqui, ó. Um óculos que nós olhamos o mundo. Isso se chama cosmovisão. E a nossa visão é totalmente equivocada, deturpada, limitada. Só que quando nós aceitamos a Cristo, esses óculos são mudados por um óculos, por uma forma de ver o mundo, agora não mais somente humana, mas espiritual. E esses óculos que nós recebemos e passamos a ter agora, eles são óculos, né? São olhos, né? Nós passamos a ter uma visão agora espiritual, de maneira que você não enxerga somente aqui, mas você começa a enxergar o todo daquilo que Deus está fazendo. Por isso que quando o cristão ele entende isso, ele se insere no plano de Deus. Não existe crente que não trabalha para o reino, que não contribui com Deus para a obra. Isso aqui que é a obra de Deus. Eu preciso trabalhar na obra de Deus. O que é a obra de Deus, meu irmão, minha irmã? É isso aqui. É esse plano que está sendo executado. Não é a gente estar domingo na igreja, botar o som na igreja, botar o louvor, distribuir o envelope, ligar o ar-condicionado, limpar a igreja. Não, isso também, obviamente, isso vamos dizer assim, um operacional necessário para que a igreja se reúna. Mas tem gente que confunde, muitas igrejas, principalmente nós pentecostais, a obra de Deus, esse irmão está toda quinta-feira, sexta-feira, terça-feira no culto. Não, é óbvio que nós precisamos cultuar, é óbvio que não existe desigrejado, não existe vida sem igreja. A Bíblia fala que a igreja ela é necessária, né? Eu dou sempre esse exemplo. Eu sou desigrejado, nenhuma igreja é boa o suficiente para mim, eu prefiro cultuar Deus da sala da minha casa. Tá, imagina se Pedro, Paulo, João, Tiago tivessem pensado da mesma maneira que você. Não existiria igreja. Não, mas eu faço a obra, pastor, eu falo do amor de Cristo e ganho. Então, a partir do momento que você ganhou um para Cristo, você esse mais um já é igreja. Então já tem igreja. Igreja, ela é uma estrutura fundamental, indispensável naquilo que Deus está fazendo. Efésios 4 fala sobre, na Efésios 3, se não me engano, fala sobre essa nova humanidade que Deus criou a partir de Cristo, que vai ter um corpo glorificado, incorruptível. E isso começa a partir da igreja. A igreja é um grande mistério de Deus para a humanidade. Então, isso é a obra de Deus. A obra de Deus, e o que eu estou tentando explicar com isso? Porque, óbvio, meu irmão, a gente trabalha muito na igreja, eu trabalho na igreja, vocês convivem comigo no dia a dia, todos nós trabalhamos, os irmãos abençoam com o seu serviço de diversas formas a igreja. E
É óbvio que isso tem a ver com a obra, mas tu diz assim, eu posso fazer a obra de Deus estando na igreja, né, fazendo as coisas para a igreja, mas também sendo um ótimo comerciante, um ótimo engenheiro no meu trabalho, na minha faculdade, né, durante o meu dia a dia. Isso é a obra, é propagar o reino, é o bom testemunho. Né? Como o apóstolo Paulo fala, a gente está estudando Coríntios, 2 Coríntios, Paulo fala, não, olha, eles vêm lá de Jerusalém, mas judaizantes, com cartas de homens, dizendo que eles são o suprassumo da religião. Mas Paulo fala, não, a minha carta para o mundo é vocês, é a vida de vocês. A carta de Deus para o mundo é a vida de cada um de nós. Por quê? Porque esse é o nosso testemunho. Olha, eu era ladrão, eu não roubo mais. Eu era prostituído e não me prostituo mais. Eu era mentirosa e não minto mais. Eu era depravada e não sou mais. Esse é o testemunho daquilo que Deus está fazendo. Então, eu gosto de dar esse plano geral para você entender o quão profundo e o quão grandioso é aquilo que Deus está fazendo e o quanto nós fazemos parte disso. Por isso que, como crente, nós precisamos compartilhar do amor de Deus. Você precisa falar de Jesus para as pessoas. Eu dou sempre esse exemplo, mas é chato, pastor, porque as pessoas às vezes não querem e tal. Meu irmão, eu e você, ninguém achava maravilhoso ir para a igreja. A maioria de nós aqui, se não todos nós, odiava quando falava de igreja com a gente, odiava. Ou você já era uma benção desde que você nasceu. Falava de igreja para você, você falava, ai, meu Deus, ainda bem que você falou de igreja para mim. Que vontade que eu tô de ir na igreja. Que vontade. Não, a gente falava, meu Deus, que crente chato, toda hora falando de igreja, Jesus, louvor na minha cabeça. Coisa chata, eu quero ouvir um Raça Negra, um dig, eita, essa irmã botando Cassiane aqui na minha cabeça. Não era assim que a gente ficava? Churrasco de família lá em casa. Pô, minha mãe queria ouvir, sei lá, Voices, aí via minha irmã me apresentar Fernanda Brum, aquela música louca da Fernanda Brum, Dai-me filhos, senão eu morro, eu vejo o clamor de Israel, aí via um monte de coisa, louvores, melodia. Eu ficava revoltado, eu queria, era o El Chan comendo solto na caixa de som, ralando o Chan, eu não queria saber disso, eu não entendia isso. Odiava. Pra gente, que povo maluco, povo doido. Ia pegar minha mãe, às vezes, na porta da igreja, aquele povo pulando, rodopiando, cheio de... Não entendia nada. Nada. E aí, quando, em 1º de agosto de 1999, o Senhor me chama. As máscaras, as escamas dos meus olhos caem. E eu percebo o quanto eu precisava daquilo tudo. O quanto eu queria ter feito mais parte daquilo há mais tempo do que eu fazia. E o quanto aquilo tudo era digno de eu dedicar a minha vida e o meu ministério para viver aquilo e para levar outras pessoas a viverem aquilo. Muda tudo. Quando as escamas caem, muda tudo. Muda tudo. Então a gente tem que fazer, continuar pregando em tempo e fora de tempo sobre o amor e a vontade de Deus para as pessoas. Para as pessoas. Eu costumo falar o seguinte, quando nós aceitamos Jesus, a gente tem a menor noção daquilo que vai acontecer. Menor noção. A maioria de nós citou Jesus, hora aceitando Jesus. Mas o Senhor entrou, meu irmão. Você, Apocalipse 3:20, bateu a porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e deixar entrar, eu vou entrar e você com ele. O Senhor entrou, meu irmão, tudo muda. O que era triste já não fica mais, o que era depressivo já não está mais, aquilo que era solidão já não é mais. O Senhor começa a fazer a obra, mudar todas as coisas, e a gente precisa entender isso. E a gente só consegue entender isso se a gente conseguir ver o quão grandioso é isso que Deus está... O quanto é grande, e eu entro diretamente no tema da aula hoje, um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, não limitado por nada, ter se tornado carne, ter se tornado homem para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E eu vou fazer só mais um slide aqui, eu quero compartilhar um vídeo. Só para que a gente tenha a percepção disso, a gente precisa entender o quanto é poderoso isso que aconteceu. O quanto é gigantesco isso que aconteceu. Eu tive até um tempo atrás, quando a gente falou sobre os atributos de Deus, né? A gente estava até falando da questão da ciência, assim,
eu não vou entrar nesse detalhe novamente, né? Mas a nossa fé ela não contrasta com a ciência em todos os aspectos. Houve um ponto de criação, né? Que a ciência defende lá, que é o Big Bang, por exemplo. Houve um ponto de criação. Você tinha o que eles chamam de uma singularidade, ou seja, mais ou menos assim, era um ponto único aqui no universo, onde todas, e a partir de todas essas coisas, a gente vai olhar aqui já, né? Houve uma expansão, que para eles é uma explosão e para nós é o haja luz. Do nada, Deus fez tudo. Gênesis capítulo 1. O Espírito do Senhor parava sobre a face das águas e disse: Deus, haja luz. E isso, né, ela cria, né, todo o universo, né, a partir dessa estrutura, todo o universo até então conhecido. Lá as galáxias, sistema solar, né, o Sol, enfim, a galáxia que nós vivemos, a Via Láctea, toda a estrutura. Então, para você entender como isso é grandioso, como isso é maravilhoso, né? E aí, só para não deixar em aberto esse tema, né? O universo tem 13 bilhões de anos, 15 bilhões de anos, e a Bíblia fala que tem 6 mil anos. Meu irmão, já falamos sobre isso, se você não assistiu, volta nas aulas no YouTube para relembrar essa aula, mas a gente tem várias questões aqui. Eu até dei um exemplo na época, é o seguinte: se você chegasse, né, no paraíso, por exemplo, lá em Gênesis, Deus cria Adão. Eu não sei qual era mais ou menos a idade. Vamos dizer que Adão fosse um homem entre 25 e 30 anos, por exemplo. Dizer que ele tivesse 25 anos. Se você chega lá no paraíso, 10 minutos depois de Deus criar Adão, você olha para Adão, quanto tempo você diria que Adão estava ali? 10 minutos ou 25 anos? 25 anos, né? Você chega ali, vê um homem de 25 anos em pé diante de você, você fala: nossa, Adão está aí há 25 anos. E Adão tinha 10 minutos que tinha sido criado. 1 minuto, 10 minutos, um dia, não importa. Mesma coisa com Eva. Então, a gente acredita que o poder criador de Deus, ele é capaz de criar todas as coisas no seu estado que aí já estão. Universos, planetas, tudo já no seu estado de perfeição, de amadurecimento. A ponto que, aos olhos de vida humana, eu estou dando um exemplo simples aqui, Adão precisaria viver 25 anos para chegar naquele estágio que ele foi criado. Para Deus, simplesmente ele soprou na narina de Adão e Adão passou a ser vivente. Já maduro, já formado, por exemplo. Então, entender essa estrutura de o que Deus está fazendo, né? E o que tem a ver isso com cristologia, com Cristo encarnado? Porque é justamente essa aula que eu preciso que você entenda o tamanho daquilo que Deus está fazendo. Então, você tem ali, Deus diz: haja luz, você tem a criação de todo o universo aqui, todo o universo, né? Vou colocar ali de uma estrutura, Deus cria todo o universo, que a gente vai dar uma olhadinha ali, que a gente chama do universo observável. Então, você está ali. Você tem aqui a Via Láctea, que dentro do sistema solar, um monte de estrela, toda essa estrutura. Tá? Hoje, isso aqui, e eu vou falar em anos, tá? Não do ponto de vista de tempo, mas é porque eu vou colocar um vídeo, eu quero que vocês entendam para a gente chegar naquilo que eu quero expor essa noite. Quando você tem uma distância muito grande, né, do ponto de vista da ciência, da astronomia, de tudo, você tem uma distância tão grande que você não consegue mais medir ela simplesmente em quilômetros. Né? Você começa a medir numa unidade de espaço, né, ou de tempo, que você chama de 1 ano-luz. 1 ano-luz, por exemplo. Então, o que isso significa? Significa que eu estou a 1 ano-luz? Não. Isso aqui vai te dar uma equivalência em distância. Em distância. Porque a luz se move a 300 mil metros por segundo, aproximadamente. 300 mil metros. A cada 1 segundo, a luz corre 300 mil metros, tá? Por segundo. Esse é 300 mil metros. Essa é a velocidade da luz. Então, quando você fala que é 1 ano-luz, se 1 ano
tem aproximadamente, são 8.600 segundos, né? Que eu estou pegando o quê? Um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, você acha lá um valor de segundos em um ano. Então, significa, quando você fala um ano-luz, que em 8.600 segundos, se eu não me engano, a Terra, a luz percorreria X mil metros a partir daí. Então, o universo ele é medido assim, né, em anos-luz. Então, quando você fala assim, olha, tem 13 milhões de anos-luz, significa, se você e eu conseguíssemos entrar nessa velocidade da luz, que é o tempo de você ligar e desligar um disjuntor na sua casa, por exemplo, um interruptor, aquela velocidade, se você conseguisse correr 300 metros naquela velocidade de maneira rápida, você levaria 13 milhões de anos para chegar até o ponto tal. A 1 milhão de anos-luz, você levaria 1 milhão de anos. A 10 mil anos-luz, você levaria 10 mil anos para chegar se movendo na velocidade da luz naquele ponto. Então, só para entender isso, e aí vocês vão entender por que eu estou compartilhando isso com vocês a partir de agora. Deixa eu pegar aqui a guia. Vocês estão vendo aqui vocês conseguem ver aqui a tela? Sim ou não? Sim, Do YouTube? sim. Sim, sim. Tá. Eu vou colocar aqui Esse é um vídeo que vai dar uma proporção do tamanho do universo, tá? É um vídeo rápido, é 1 minuto e 47 segundos. Eu só quero dar essa dimensão para vocês, por isso eu fiz toda essa explicação. Prestem atenção só para que eu, com bastante atenção, entendam a dimensão das coisas e onde a gente vai chegar em relação a isso. Vou colocar aqui o vídeo. Amém? O que eu quis mostrar com isso aqui? Eu vou começar, eu deixei passar, eu vou passar de maneira bem... Vou comentar agora o que a gente está vendo. Aqui ele começa com uma demonstração do seguinte: ele vai dar a menor estrutura conhecida hoje. Ele vai na pele, em volta da pele, ele forma as células, pega uma estrutura celular agora única, vai até o núcleo dessa célula, chega no DNA humano, realmente DNA humano. DNA é um átomo, né, que forma essa camada, as camadas de elétrons. O núcleo desse átomo, o próton, nêutron, é o que a gente conhece. E aí a menor partícula conhecida são as estruturas mais. E aí ele vem de dentro, chegando toda a estrutura delas da pele, aí ele sai de novo da pele, mostra o ser humano e ele começa a começando a ter mais velocidade, o planeta Terra como um todo.
a posição do planeta Terra aqui em relação a todo o sistema solar, o Sol localizado nas estrelas mais próximas, os gases imensos estelares ainda que saem da Via Láctea, da nossa galáxia, a proximidade dessa galáxia, a Via Láctea em si, seus braços, a gente está no meio dela, a Via Láctea com outras galáxias parecidas e maiores, só de galáxias, um grande aglomerado de galáxias, e aglomerado dessas galáxias, esse aglomerado de várias aglomerados de galáxias, aqui o universo observável. Lembra que eu desenhei ali? A partir desse ponto aqui, vamos dizer que a gente está no centro, isso é o que hoje, né? Deixa eu até dar um print aqui, eu vou puxar essa imagem. Isso é o que hoje a ciência consegue observar a partir, ela consegue observar a partir dos telescópios, enfim, de toda a estrutura que nós temos hoje de observação em termos de... Deixa eu ver se eu conseguir copiar aqui. Em termos de observação a partir dos instrumentos, né, que o ser humano hoje tem em seu poder para poder observar o universo. E agora acho que as coisas começam a fazer sentido naquilo que eu quero falar hoje na aula. Deixa ele carregar aqui. Então, hoje, essa estrutura, né, é aquilo que nós temos hoje de maneira clara, né, como sendo aquilo que nós conhecemos em termos do universo observável, ou seja, o telescópio hoje, o maior telescópio, ele consegue olhar mais ou menos nessa estrutura aqui e ver esse grande círculo, uma vez que, como você tem um ponto de observação, né, ele tem um raio, dizer que esse aqui é o telescópio, ele tem um raio para todos os lados que ele consegue olhar, e uma vez ele olhando, obviamente isso forma um círculo, que é essa estrutura aqui que nós estamos vendo. Hoje, aproximadamente, isso em termos de distância, daqui do centro até a borda, são 13 milhões de anos-luz. De anos-luz, por exemplo. O que eu estou falando sobre tudo isso? Olha como é que é gigantesco tudo aquilo que o Senhor criou. E a Bíblia fala que Deus, e nós já estudamos aqui, ele não é limitado por nenhum desses espaços. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, ele é poderoso, tem todo o poder, Deus tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, e Deus, ele está em todos os lugares. O que eu estou dizendo? A Bíblia fala que Deus, ele é tão infinitamente grande, Deus não tem tamanho que o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. A presença, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre toda a criação, sobre todo o universo. De maneira que a Bíblia fala que o céu dos céus, que é onde o Senhor vive, esse aqui é como se fosse apenas um estrado, uma estrutura que não compreende, não comporta Deus. Deus, ele é para além disso tudo. Muito além disso tudo. Deus, ele não está limitado por esse espaço. Deus, ele não é matéria. Deus, ele é espírito. E como espírito, Deus não é um homem grandão. Deus, ele é espírito. Ele é o Senhor. Pastor, por que você está mostrando e dizendo toda essa questão científica quase para dentro de uma explicação aqui da escola? O que eu preciso que você entenda é que nessa dimensão, um Deus que não é contido por nenhuma dessas estruturas. Vocês viram ali, a gente saindo para ver todo o universo, tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que é absurdamente gigantesco, imensurável, e ainda assim não compreende Deus. Deus não está dentro dessa, Deus está acima, está além. Deus é superior, ele está não está limitado por isso. Esse Deus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia fazer, devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante de homens. Esse Deus, que é maior do que tudo isso aqui, ele abandona
toda a sua glória, se auto-esvazia até ser encontrado na forma de um embrião, um bebê na barriga da sua mãe e de um bebê, uma criança nascida numa manjedoura. E dessa criança, ele se tornou um homem, o Verbo vivo que viveu entre nós, até a sua morte de cruz. O Deus que não podia ser limitado sobre absolutamente nenhum tempo, que é maior do que tudo isso que nós vimos, tudo isso que foi criado. Um Senhor que não está limitado à matéria, a espaço, a tempo. Deus decidiu, por amor a mim e a você, se tornar um simples embrião para se tornar um bebê, para se tornar uma criança, para se tornar um homem, que foi até o limite daquilo que é dito em Filipenses. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Vou copiar esse texto lá para a última página. Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou a si mesmo. E vindo a ser servo, e tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Esse é o tamanho de sacrifício de Cristo. Isso é tudo aquilo que Deus entregou pela mim e pela sua vida. E mais uma vez eu te pergunto, nessa aula, para que isso fique marcado no seu coração. Um Deus que fez tudo isso, você acha que ele está enganado ao meu e ao seu respeito? Você acha que um Deus que fez absolutamente tudo isso, que amou a mim e a você dessa forma aqui, ele abandonaria a mim e a você? Ele rejeitaria a mim e a você? Você consegue ver nessa explicação quase que técnica aqui, mas necessária. Você consegue ver que um Deus que fez todas as coisas, que era maior do que todas as coisas, se esvaziou, decidiu, ele não foi esvaziado, ele decidiu, ele se auto-esvaziou, ele decidiu se esvaziar para ser encontrado na forma humana e humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, por amor a mim e a você? Você acha que esse Deus que fez todas essas coisas, que estabeleceu esse plano lá da eternidade até aqui, você acha que ele abriria a mão de mim, de você? Nós não temos a dimensão de que amor é esse. Nós não temos a dimensão de que amor é esse. Deus amou a mim e a você de tal maneira que ele entregou absolutamente tudo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. E por esse amor, Jesus, na eternidade, o Cordeiro de Deus, ele simplesmente se entrega à vontade do Pai e decide se entregar, se auto-esvaziar e morrer por nós. Por isso ele foi exaltado. Por isso ele foi exaltado à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós entendermos que a encarnação de Cristo é algo tão extraordinariamente grande, incompreensível para nós, o que implicou Jesus nascer naquele dia, numa manjedoura, viver a sua vida entre nós,
como João diz, e o Verbo se fez carne, ele habitou, e nós o vimos como o unigênito do Pai, como a face visível do Deus invisível. O quanto isso custou, o quanto Deus aguardou da eternidade para que tivesse esse encontro com você, comigo, nesse tempo. Deus, ele está ansiosamente, né, uma forma de expressão humana, mas Deus desejou, Deus amou, Deus intentou no seu coração, Deus, ele planejou estar com você desde a eternidade, e ele não mediu esforços para isso. Isso significa o Cristo encarnado, Jesus ter encarnado. É a consumação, é a expressão maior desse amor por mim e pela sua vida. E nós precisamos entender esse amor, para nós possamos entender o quanto nós somos valiosos, o quanto esse relacionamento é precioso e o quanto jamais, por mais de que o mundo, as pessoas, a vida, os problemas te digam ao contrário, Deus jamais, jamais abre mão de você. Jamais. Porque Deus não decidiu me encontrar no dia 1º de agosto de 1999. Deus decidiu me encontrar na eternidade e alcançar a minha vida desde a eternidade. Esse é o que nós precisamos entender a partir do amor de Cristo pela nossa vida. E é isso que significa a gente entender sobre o sacrifício de Jesus no Calvário, sobre aquilo que nós estamos vendo aqui, sobre a pessoa do Cristo encarnado. A divindade absoluta do Cristo encarnado, ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Então a gente vai ver nas próximas aulas, eu vou ver com vocês, toda essa, vamos dizer assim, né? Toda essa divindade, né? Essa divindade, a onisciência, a eternidade, a onipotência, a imutabilidade, tudo isso está presente em Cristo. Ele faz somente Deus é capaz de fazer. Quando você tem esse olhar sobre tudo o que Deus fez, sobre a obra, literalmente, de Deus, você consegue olhar para Cristo nas Escrituras. Eu desafio você a ler o Evangelho, por exemplo, de João. Não que você não amasse a Cristo, não que você não entendesse, mas olhar com os mesmos olhos que você tinha antes. Porque é a manifestação real do Deus invisível. Deus se fez carne. Deus habitou entre nós. E Deus se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. E quando você entende isso, você entende o tamanho desse amor. E quando você entende o tamanho desse amor, a sua fé, ela passa a estar arraigada, estruturada, não numa sensação, não num conforto momentâneo sobre uma provação, sobre uma luta. E talvez eu fico meditando sobre isso quando eu preparo as pregações, né, sobre Paulo, sobre as cartas para o Novo Mundo. Eu entendo que esses homens, Paulo, Pedro, João, Tiago, eles tinham essa clareza pelo Espírito. Que somente pelo Espírito a gente pode ter essa clareza. E por isso que eles foram impactados de uma tal maneira, prestem atenção, esses homens eles foram impactados de uma tal maneira que eles foram ao limite da sua fé, eles morreram por Cristo. E muitos outros antes de nós e depois deles morreram por Cristo. Porque eles entendiam que não era uma filosofia, não era uma ideia, não era escolher esquerda ou direita, não era escolher capitalismo ou socialismo, não era escolher
Flamengo ou Vasco. Não era, entende? Não era uma ideologia humana, isso que eu quero dizer. Não era uma ideologia humana. Não era uma filosofia de vida. Não é igual ser escoteiro, ou ser vegano, enfim, ser fitness ou não ser fitness. Não é uma filosofia de vida. O cristianismo é um encontro do ser humano com a realidade mais absoluta, que é o próprio Deus. É dar de cara, literalmente, com um amor que é infinitamente maior do que tudo o que eu e você já experimentamos em toda a nossa vida. A minha esposa me ama, mas ela nunca vai me amar como Deus me ama. Eu a amo, eu nunca vou amar ela como Deus a ama. Uma mãe ama seu filho, mas nunca vai amar como Deus o ama. E esse amor, quando você entende ele na profundidade da sua alma, você começa a repelir todo o ataque de Satanás contra a sua vida, no ponto de que você se sinta inseguro a respeito desse amor. Será que Deus me ama? Será que Deus tem um plano na minha vida? Será que realmente as coisas de Deus vão acontecer? Será que Deus me olha? Será que Deus me percebe? Será que Deus me ouve? Olha essa teodiceia, né? Isso tem um termo teológico, a teodiceia cristã. Olha esse caminho, olha o que Deus fez. E para terminar, insira nisso um conhecimento que a gente viu aqui muito claramente na escola de discípulos. Insira nisso o fato de que esse Deus, ele subsiste por si mesmo, lembra? Yahvé, o Senhor. Ele subsiste por si mesmo. Ele não precisa de absolutamente nada para completá-lo, porque ele é completo em si mesmo. Deus, ele é autossuficiente. Deus não precisa de mim, de você, do universo, da criação. Deus não precisa de absolutamente nada. Pastor, mas se Deus não precisa... Então quer dizer que se a gente tivesse feito toda essa bagunça com a queda e simplesmente acabasse, Deus continuaria completo? Continuaria completo. Não faltaria nada a Deus, isso que eu quero dizer. Não faltaria nada a Deus, porque Deus, ele é suficiente nele mesmo. Mas então, por que Deus faz isso tudo se ele não precisa de mim, se ele continuaria sendo Deus completo, onisciente, onipresente, onipotente? Não faria diferença para Deus. Por quê? E aí, quando você entende isso, a única variável nessa equação que faz a diferença é porque Deus te amou. E é um amor tão profundo, tão verdadeiro, tão único, o amor ágape, o amor de Deus, que é um amor que dá sem precisar receber, porque Deus não precisa, você entende isso? Eu amo a minha esposa, mas no fundo eu a amo esperando que ela me ame. Eu a amo esperando que ela me complete. Eu a amo esperando que eu tenha um companheirismo no casamento e ela vice-versa. É um amor que, querendo ou não, é um amor que tem uma recíproca. Há um contrato implícito de recíproca nisso. Ninguém ama o outro que não o ama, que o maltrata, que o despreza, que não o atende. Ninguém ama. Deus não. Deus, ele ama de maneira incondicional, porque Deus não precisa de nada, ele não precisa do meu e do seu amor de volta para ser completo, para ter algo em troca. Deus não precisa, porque Deus, ele tem absolutamente tudo, porque ele é absolutamente tudo. E uma vez que Deus é absolutamente tudo, ele só ama. Ama mesmo quando você não ama mesmo quando você e eu nos afastamos dele, ama mesmo quando eu e você erramos, ama, Deus continua nos amando. E nos ama a tal ponto também de que não nos permita sermos como nós estávamos, como nós éramos. O amor de Deus implica mudança, o amor de Deus implica transformação na minha e na sua vida. Porque é impossível nós darmos de frente com esse amor e nós não sermos mudados. Ainda que com todas as nossas falhas, se você ama a Deus,
você tem um desejo no seu coração verdadeiramente de agradá-lo e de alguma forma, viver para ele. Quando você entende isso, você entende que o amor de Deus, ele não tem, literalmente, ele não tem condições. Não existe uma condicionante para esse amor. Deus te ama e ponto. Porque Deus não precisa de absolutamente nada de nós, de mim, de você. E qual é a dimensão desse amor? Toda essa jornada que nós estudamos hoje até aqui. O Cristo encarnado, ele é a maior expressão de amor de todos os tempos, de todas as eras, para toda a humanidade. E quando você olha isso, nós vamos na semana que vem ver os versículos, e você entende isso. Quando você olha para a pessoa do Cristo encarnado, você começa a ver em Jesus a grandeza e a beleza. É ver Deus se movendo no meio do objeto do seu amor. Jesus abençoe a sua vida nessa noite, que de alguma forma você possa ter sido tocado e entenda isso. Deus ama você, Deus amou você de tal maneira, e a mim de tal maneira, que ele não poupou absolutamente nada. Antes deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que eu e você vivamos eternamente com ele, para a honra e glória do Senhor. Amém? Jesus abençoe a sua vida. Gostaria de pedir, não sei, a Lorena, você está com o microfone hoje? Não sei se você tiver, para nós orarmos por nós, para nós encerrarmos. Senão eu vou pedir a Sil para orar para nós encerrarmos a aula de hoje. A Lorena não está. Sil, ora por nós nessa noite. Amém? Estou com uma voz meio ruim da gripe, mas vai. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por nos dar mais essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos nessa aula maravilhosa, aprendendo mais e mais de Ti, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor por nós, pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos amar, mesmo com todas as nossas imperfeições, os nossos pecados. Ah, Senhor, Tu é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por abrir os nossos corações, as nossas mentes, para nos darmos entendimento da Tua palavra, pelo pastor Lúcio, Senhor. Porque ele passa, Senhor, a Tua palavra de uma maneira simples, que entra nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o Seu Filho, iluminando, Senhor, protegendo, dando a ele cada dia mais e mais sabedoria, entendimento da Tua palavra para passar para nós, Senhor. Que o Senhor abençoe a ele, a sua família, que o Senhor abençoe a cada família aqui, cada um de nós aqui e cada família representada por cada um de nós aqui, Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite de sono, uma noite de descanso, que o Senhor prepare o nosso dia de amanhã na Tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Jesus abençoe vocês. Quinta-feira, nosso culto online, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus abençoe, Jorge. Paz. Boa noite, paz. Seja bem-vindo. Prazer ter você aqui, meu irmão. Em nome de Jesus, paz a todos. Quinta-feira estamos juntos. Fiquem na paz.